Bom, uma das questões mais atuais para a gente, músico, compositor, enfim, é a questão da gente ter sido mergulhado nesse universo online, nessa coisa de sermos como num funil, dragados para a rede, para a internet, para todos esses formatos de conferência, teleconferência, de bate-papo e mesmo de apresentações online, de geração de conteúdo online. Como isso daí, de certa forma, vai influenciar no como a gente compõe, como a gente pensa a música hoje em dia, né? Eu acredito que muito dessa fruição que as pessoas vão ter da música por computador ou por celular, né, a grande maioria até nem vai pelo computador de mesa, vai pelo celular, é uma capacidade sonora muito baixa, uma qualidade de som muito baixa, que é proporcionada pelos fones de ouvido em geral, né? Ou pelas caixas de som, geralmente acopladas a computador, que tem uma baixa definição, tem um espectro pequeno de frequências. Elas não são, como a gente dizia antigamente, de alta fidelidade. Elas não têm uma boa... elas não compreendem uma boa diversidade de frequências do grave, do médio, especialmente do grave, do médio e do agudo. Então, tudo isso acaba influenciando em como as pessoas recebem o som, como elas recebem a música. E a gente não pode deixar de levar isso em conta, mesmo quando a gente está pensando em colocar os nossos materiais, as nossas músicas, enfim, no universo online. Uma outra questão do universo online é que ele deixou de ser cada vez mais uma via de mão única. Então a gente tem que considerar, não faz sentido você não considerar as pessoas que estão do outro lado e, de certa forma, tentar inserir elas e incorporar essa presença na forma como você se comunica com a sua música e como você coloca a sua música, né? Eu acredito que, de uma forma geral, ao longo dos próximos meses e, quem sabe, né, dos próximos anos em que a gente estiver mergulhado, talvez após essa pandemia e tudo isso, esse universo online se mantenha. Pelo menos uma parte dele vai se manter como um hábito, como um meio de comunicação, não é? Só que a gente ainda está adaptando as nossas formas a ele. A gente ainda faz um concerto para a internet, não é? Uma palestra mesmo para a internet. E, enfim, a gente ainda não digeriu o que o meio, as possibilidades todas que o meio podem nos oferecer para a gente incorporar na criação. Não é só na emissão, mas é na criação mesmo. Então, acredito que daqui a algum tempo a gente vai chegar numa via de mão dupla de uma tal forma desenvolvida por velocidade de conexão e tudo mais, em que a gente vai estar realmente aí tendo uma participação interativa nos projetos criativos do outro lado, quer dizer, a gente dialogando mesmo em tempo real com as pessoas e não dessa forma, por enquanto, meio mediada por essa dificuldade de conexão, esse falso ao vivo, mesmo quando a gente está ao vivo, tentando fazer música entre diferentes pessoas em diferentes lugares, existe toda uma dificuldade técnica aí de sincronização e tudo mais que limita a capacidade de imaginação. A gente ainda está tentando tocar aquela música que a gente fazia na apresentação ao vivo, no online. E isso ainda não é possível com aquele tipo de temporalidade que a gente tinha. Então, o que vai acontecer? Com esse desenvolvimento que se espera e que se avista aí,
que certamente vai acontecer, a gente vai ter uma capacidade de interação na criação mesmo, em tempo real, com as pessoas, que vai, de certa forma, pulverizar, acredito, o pouco que ficou ainda da figura do compositor, como a gente conhecia no século XIX e no século XX. Porque a gente vai deixar de ter aquilo que o John Cage, de certa forma, curtia muito, que era o desapego ao ego, ao gosto pessoal, né? A gente vai ter uma interação em que ou a gente vai ter, isso é uma questão a ver, né? Ou a gente vai ter a dissolução desse gosto pessoal, dissolvido em muitos participantes, não é? Na relação de muitos participantes, ou o contrário, a gente vai ter um embate de egos aí, que vai ser uma coisa também nova, em que a gente vai ter várias cabeças pensando com os corpos de antigamente, né? As questões de hoje com a mente de antigamente. Tudo isso é uma questão a ver, mas a gente não pode deixar de, cada vez que a gente tenta interferir no meio online, de levar em conta o próprio meio e não ele só como suporte, não só como usar ele como um projetor de cinema, como uma tela de televisão, não é? Mas tentar encontrar nele os flancos, assim, em que a gente possa penetrar com outro tipo de abordagem e tentar aí, no futuro, encontrar uma forma de comunicação realmente nova e diferente que vai influenciar em como a gente pensa a música, em como a gente curte a música, em como a gente ouve a música. É mais ou menos essa reflexão que hoje me vem muito à cabeça e que eu acho urgente da gente lidar com ela, mais do que ficar com grandes questões de composição musical no estilo do século XX, questões que, de certa forma, estéticas, que já foram discutidas ad nauseam pelos acadêmicos e pelos entendidos e pelos compositores e pelos críticos e pelos críticos, né? E pelos intérpretes, questões que a gente já repisa há muito tempo, que hoje essa situação nossa atual, esse panorama atual, nos coloca à frente de um paredão que, ao mesmo tempo, pode ser aí um portal para uma nova situação. É mais ou menos isso que agora me passa pela cabeça. Um abraço a todos.